Da lateral da área, prepara o levantamento, vai mandar para Edmundo, matou a bola no pé direito, botou no terreno, trocou, arrumou para canhota, mais um drible, colocou, guardou! Gol! Então, eu comecei jogando futebol de salão, né, no Fonseca, lá no bairro que eu cresci, e só por lazer mesmo de criança, assim, criança no Brasil nasce, quer jogar bola, né? Ganha 10 presentes e uma bola, ele só dá atenção para a bola, e o meu caso não era diferente. E aí depois isso foi ficando mais sério, levando mais a sério, e eu fui acreditando que podia ser um jogador, né? E a televisão, eu acho que o futebol, o society entrou na minha vida, acho que um pouco pela televisão, porque na televisão eu via que as pessoas que eram bem sucedidas, né, no caso do Zico, tinham as suas casas e na sua casa tinha um campo de futebol. E eu, quando comecei a jogar profissional, o meu desejo era que isso acontecesse comigo também, ter uma casa e pudesse ter um campo, e poder me divertir, né? Porque o futebol profissional é um trabalho, mas jogar bola também é um lazer, é uma coisa que me divertia bastante. Aí consegui realizar esse sonho, ter uma casa, ter um campo, e aí comecei a reunir os meus amigos, e a gente tinha um time que ganhava de todo mundo lá na minha casa, que o juiz era meu, a bola é minha, o campo, tudo meu, a gente era obrigado a ganhar, e aí a gente começou a partir daí a disputar um campeonato na Barra, que a minha casa na Barra. A gente começou a disputar um campeonato na Barra, fomos campeões, era uma turma de amigos que a gente era, a parte principal era a união, e durante muito tempo assim eu jogava profissional e jogava esse campeonato, jogava na minha casa, e tinha muito prazer em fazer os dois, né? Jogava tanto futebol profissional quanto nas peladas, com o mesmo empenho, com o mesmo prazer, com a mesma disposição. Agora, depois que eu parei, depois de a idade chega, né? O campo tem que diminuir, que a gente já não aguenta mais correr tanto. Então hoje realmente é um prazer enorme jogar society, jogar com os amigos, né? A competição, porque na nossa pelada ainda tem uma vantagem, que ainda tem a discussão se foi falta ou não foi falta, foi pênalti ou não foi pênalti, foi gol ou não foi gol, estava impedido. Impedimento não tem, mas não, estava na banheira, essas coisas. Enfim, que no futebol profissional já perdeu um pouco a graça. A televisão tem 200 câmeras espalhadas e ele já mostra que foi impedimento, mostra se foi pênalti ou não foi pênalti. Acaba a discussão. Então, no society a gente ainda consegue ter essa discussão, a gente consegue, depois do jogo, tomar uma cervejinha e ficar discutindo sobre o jogo, que eu acho que era um dos grandes prazeres do torcedor em tempos atrás. Se, como comentarista na Band, se você sente alguma emoção diferente ao comentar um jogo do Vasco, e na sua opinião, quem são os destaques do Campeonato Brasileiro? Cara, agora, nesse exato momento, eu não estou conseguindo confundir mais, mas no início, comentar um jogo do Vasco, principalmente do Carioca, quando eu estava em São Januário, e aí a torcida gritava meu nome, tudo isso me emocionava bastante. Eu acho que no Carioca que vem, provavelmente isso não vai acontecer de novo. Mas agora eu faço os jogos do Vasco fora do estado, né? Então o número de torcedores é menor, as pessoas não têm a certeza que eu estou lá, enfim, aí eu consigo ficar escondidinho, não tenho contato com o público, acabo não confundindo. Mas no início eu chegava a falar, nosso time não está bem, alguma coisa parecida. Então realmente assim, gosto pra caramba do Vasco e confundi um pouco no início comentarista com torcedor. E os destaques do campeonato, teria algum nome para citar, alguns nomes? Cara, infelizmente, para minha tristeza, pelo que eu vi no campeonato, lógico que tem muita gente, não dá para falar um só
Acho que os destaques foram estrangeiros, né? Tipo, Conca, Montilho. Eu falo para minha tristeza porque eu acho que eles estão ocupando um espaço que deveria ser melhor ocupado por jogadores daqui. Nada contra os argentinos ou os estrangeiros. Isso mostra uma fraqueza da formação. Mas eu acho que é um erro nosso, porque nós temos muito material humano. Então a gente vê, por exemplo, o Vasco perder um Felipe Coutinho por um valor de alguma maneira irrisório. É um trabalho mal feito, entendeu? Acho que você tem que valorizar o que é seu. E aí, como é que eu vou explicar? E aí, com a saída do Felipe Coutinho, o Vasco teve que trazer Zé Roberto, Felipe. Eu não sei muito fazer essa conta, que eu não sou muito bom de matemática. Embora seja, mas prefiro não fazer essa conta. Mas eu acho que se você oferece a metade do que ganha só um desse, o Felipe Coutinho permaneceria, entendeu? E você tinha um talento aqui. Nada contra o Felipe ou contra o Zé Roberto, são meus amigos. Só acho que como trabalho está errado. Né? Melhor você gastar mais com uma coisa que é sua e que você vai ter um retorno no futuro, do que você gastar com alguma coisa que você não vai ter retorno nenhum. Tem um retorno técnico, claro. Esses dois jogadores trouxeram e agregaram muito no Vasco tecnicamente, mas financeiramente mais oneram do que trazem lucro. Então, assim, estava num assunto, entramos em outro. Mas eu acho que os grandes destaques são esses dois, né? O Conca e o Montilho, e o Elias. Eu acho que o Elias do Corinthians, para mim, é um grande jogador do campeonato. Primeiro que ele joga na posição que não é a dele. Ele joga como meio ofensivo e ele é mais de contenção. Então ele está fazendo gols importantes, gols até de quem sabe fazer gol, porque não é fácil. Parece fácil chegar na frente do goleiro ali e fazer gol. Gostei muito do Fernando Praz, apesar da última falha ali no jogo contra o Vitória. Mas assim, tem nesse campeonato muitos jogadores apareceram e sumiram, tipo o Mariano, que era um grande destaque no início, agora sumiu um pouco. Assim, eu costumo dizer, cara, que assim, futebol brasileiro, se você for ver legal, botar no papel, é um campeonato que tem no mínimo aí uns 18 times grandes. Porque você não pode dizer que o Ceará é pequeno em Fortaleza. Você não pode dizer que o Vitória é pequeno em Salvador. Você não pode dizer que o Goiás é pequeno em Goiânia, entendeu? Acho que pequeno nesse campeonato aí, se você for ver direitinho, é o Guarani. E, sei lá, o Grêmio Prudente. O resto é tudo grande nos seus estados. Tem a sua grandeza. Entendeu? Então, eu acho que todos os times tiveram algum destaque individual. Por exemplo, eu citei o Ceará. Agora me fugiu o nome dele. Que eu achei que ele se destacou bastante do Ceará, que foi aquele... Geraldo? O Geraldo, O Geraldo se destacou bastante, foi um jogador que... O Ceará, fugindo do rebaixamento, ele vai... Tem que ganhar uma estátua lá, porque jogou muito bem o campeonato inteiro. É que a gente fica aqui nos grandes centros, fica olhando só os times do Rio e de São Paulo, mas, sei lá, eu não saberia dizer para você um grande destaque, não. Acho que tentei fazer um apanhado de tudo. Nessa reta final aí que você está vendo aí agora, está acirrando, são 4 rodadas para encerrar o campeonato. Você arriscaria quem compete em termos de título nessa briga, porque aí Fluminense, Corinthians, E o Cruzeiro, o Botafogo um pouquinho, 1% ali de chance, mas ainda com aquela expectativa. Você acha aí que pode sair disso aí nos próximos? Olha, cara, eu acho que com a derrota do São Paulo para o Corinthians no domingo, e
Palmeiras estando completamente fora da briga aí pelo título, né? E tendo a Sul-Americana como possibilidade de chegar à Libertadores, eu acho que o campeonato ficou pronto para que o Fluminense ganhe. Porque na teoria, você vai nas 3 últimas rodadas, você vai 2 vezes fora de casa encarar São Paulo e Palmeiras, precisando ganhar esses jogos para você conquistar o título, porque a gente entende que se o Cruzeiro ganha e se o Corinthians ganha e o Fluminense empata, o Fluminense perde a liderança. Então, tendo em vista que isso, eu achava que o calendário do Fluminense era o mais difícil. Mas, em função dessas coisas que eu falei, agora eu acho que o Fluminense tem um calendário mais fácil. Porque ele vai jogar contra times que já não tem tanta expectativa, tanta motivação. O Palmeiras, por exemplo, deve colocar, passando pelo Atlético Mineiro, deve priorizar a Copa Sul-Americana e colocar o time em reserva. Eu acho que o Fluminense é favorito. Se conseguir se aproveitar bem dessa oportunidade, jogar contra esses 2 times que são muito fortes, ele vai jogar ele no 100%, e eu acredito que os outros times não vão estar 100%. Eu acredito que o Fluminense, se fizer direitinho o seu dever de casa, como a maioria gosta de dizer, acho que o Fluminense é o campeão.